Uma definição mais restrita considera como pré-cinema apenas as invenções que nos conduziram diretamente ao cinema, principalmente aquelas criadas entre os séculos XVII e XIX. Porém, uma definição mais ampla de pré-cinema entende que ele é toda a história da busca humana por representar imagens, contar histórias visualmente e criar a ilusão de movimento. Você está no Descubra o Pré-Cinema, e nossa jornada começa na pré-história. Para falar da pré-história, vamos usar como base o documentário Cave of Forgotten Dreams, dirigido por Werner Herzog e lançado em 2010. O filme se passa principalmente na caverna de Chauvet, localizada no sul da França, e abriga algumas das mais antigas pinturas rupestres conhecidas, datadas de aproximadamente 32.000 a 36.000 anos. O documentário apresenta a hipótese de que essas pinturas podem representar uma das primeiras tentativas humanas de sugerir movimento e contar histórias por meio de imagens, servindo como um antecedente remoto da linguagem visual, que muitos milênios depois contribuiria para o desenvolvimento do cinema. Tapeçaria. Os primeiros exemplares conhecidos surgiram na antiguidade, por volta de 300 a.C., em civilizações como o Egito e Mesopotâmia. Entretanto, quando o assunto é a história da imagem e pré-cinema, a referência mais importante é a tapeçaria de Bayeux, produzida por volta de 1070, que narra em sequência a conquista normanda da Inglaterra. Apesar de não criar uma ilusão em movimento, ela contribuiu para o desenvolvimento da linguagem visual. Teatro das Sombras. Surgiu aproximadamente em 200 a.C. na China e só foi chegar na Europa durante a Idade Média. É considerado um dos mais antigos antecedentes das projeções de imagens que influenciaram o desenvolvimento do cinema. Mas como ele funcionava? Uma fonte de luz era colocada atrás de uma tela branca ou translúcida. Entre a luz e a tela, o manipulador posicionava bonecos. Ao mover essas figuras com hastes ou varetas, suas sombras eram projetadas na tela. O público assistia do lado oposto da tela, vendo apenas as sombras dos personagens em ação. Isso criava a ilusão de movimento por meio da manipulação das figuras. Bases da câmera escura. A câmera escura é um dispositivo óptico formado por uma caixa ou sala completamente escura, com um pequeno orifício em uma de suas faces. A luz que entra por essa abertura projeta na parede oposta uma imagem invertida da cena externa. No século V a.C., o filósofo chinês Mozi fez o registro mais antigo conhecido da formação de imagens invertidas através de um pequeno orifício. Ao longo dos anos, a câmara escura foi tomando novas proporções, como veremos agora no Renascimento. O Renascimento cultural teve início no século XIV, na Itália. Foi aqui que Gian Battista aperfeiçoou e popularizou a câmera escura, ao descrever seu funcionamento e incentivar o uso de lentes para melhorar a qualidade da imagem. Outras razões que fazem esse período ser considerado importante é porque ele impulsionou os estudos da perspectiva, da óptica, da anatomia, do movimento e da formação das imagens. Tese de Hockney-Falco. David Hockney apresentou em seu livro Secret Knowledge, de 2001, a ideia que ficou conhecida como a tese Hockney-Falco, desenvolvida em parceria com o físico Charles M. Falco. Ele defendia que muitos artistas do Renascimento e dos séculos seguintes utilizaram dispositivos ópticos, como a câmera escura, espelhos e lentes, para auxiliar na produção de pinturas extremamente realistas. Isso é um consenso? Não. A tese é controversa. Alguns pesquisadores consideram plausível que certos artistas tenham usado instrumentos ópticos. Outros historiadores da arte argumentam que o realismo das pinturas pode ser explicado pelo domínio da perspectiva, anatomia, luz e técnica, sem necessidade de recorrer à câmera escura. 1659. Lanterna mágica, Christian Huygens. Uma vela ou lâmpada de óleo iluminava o interior do aparelho. A luz atravessava uma placa de vidro com um desenho pintado. As lentes ampliavam e focalizavam a imagem. A imagem era projetada em uma parede ou tela para ser vista pelo público. 1787. Panorama. Robert Barker. Consistia em uma pintura circular de 360 graus, que proporcionava ao público uma experiência visual imersiva. É considerado um antecedente do cinema, por explorar a representação realista do espaço e envolver o espectador em uma narrativa visual, embora não utilizasse imagens em movimento. 1789. Fantasmagoria. Etienne Gaspard. Etienne utilizava a lanterna mágica para criar um espetáculo coletivo. Isso não significa que ele apenas utilizasse a lanterna mágica e ponto. Muito pelo contrário. Ele inovou ao utilizar uma lanterna mágica mais potente,
Mover a lanterna sobre um trilho, fazendo a imagem parecer aproximar-se ou afastar-se do público, e combinou a projeção com fumaças, espelhos, efeitos sonoros e ambientes escuros. Tudo isso para criar uma experiência imersiva que assustava e impressionava os espectadores. 1822. Diorama. Louis Daguerre e Charles Marie Button. O público ficava sentado diante de uma enorme pintura translúcida. A pintura era iluminada por diferentes direções e intensidades de luz, tanto pela frente quanto por trás. Ao variar a iluminação, parte da pintura aparecia ou desaparecia, criando a ilusão de transformação. Assim, a mesma cena podia parecer mudar gradualmente, como se o tempo estivesse passando. Persistência retiniana. A persistência retiniana é o fenômeno pelo qual uma imagem permanece por uma fração de segundo na retina após deixar de ser vista. Quando várias imagens diferentes são apresentadas em rápida sucessão, o cérebro tende a percebê-las como um movimento contínuo, em vez de imagens separadas. Esse conceito foi fundamental para o funcionamento de diversos brinquedos ópticos que veremos a seguir. 1825. Taumatroscópio. John Ayrton, Paris. O taumatroscópio era um disco de papelão com uma imagem desenhada em cada lado. O disco era preso por dois barbantes, ou por um eixo. Ao girar rapidamente o disco, as duas imagens pareciam se fundir. Isso ocorria devido à persistência retiniana, conceito que acabamos de explorar. Câmera escura e heliografia, de Joseph Niepce. O cientista francês utilizou uma câmera escura e materiais fotossensíveis para registrar a primeira fotografia da história, entre 1826 e 1827. Para isso, ele colocava uma placa recoberta com uma substância sensível à luz dentro da câmera escura. Após uma longa exposição à luz, a imagem ficava gravada permanentemente na placa. Esse processo ficou conhecido como heliografia. Assim, ele obteve a vista da janela em Legras, que exigiu muitas horas de exposição à luz para ser feita. Contudo, Joseph morreu antes de apresentar a fotografia ao mundo. O seu grande diferencial foi usar a câmera escura não só para projetar imagens, mas também para registrá-las de forma permanente. Fenacistoscópio. Joseph Plateau e Simon Stempfer. Foi inventado pela dupla por volta de 1832 e 1833. Consistia em um disco plano giratório com fendas. Para ver a animação, o usuário precisava girar o disco em frente a um espelho e olhar através das fendas. 1834. Zootrópio. William George Horner. Ao tomar conhecimento do fenacistoscópio, Horner decidiu criar uma variante cilíndrica. Consistia em um tambor cilíndrico com pequenas aberturas ao longo de sua lateral. Em seu interior, coloca-se uma tira de papel com uma sequência de desenhos. Quando o tambor gira, a sucessão rápida das imagens vistas pelas frestas cria a ilusão de uma única imagem em movimento. Por não depender do espelho, por tornar a experiência coletiva e por ter tiras intercambiáveis, o zootrópio representou um aprimoramento do fenacistoscópio. 1838. Primeiro estereoscópio. Charles Wheatstone. O aparelho apresentava duas imagens do mesmo objeto, feitas de ponto de vista ligeiramente diferentes, uma para cada olho. Utilizando espelhos, cada olho via apenas uma das imagens. O cérebro combinava as duas imagens, criando a ilusão de profundidade. 1839. Daguerreótipo. Louis Daguerre. Uma placa de cobre era colocada em uma câmera escura e exposta à luz por alguns minutos. Depois da exposição, a imagem era revelada com vapores de mercúrio e fixada para se tornar permanente. Esse foi o primeiro processo fotográfico comercialmente viável, capaz de produzir imagens com grande nitidez. 1849. Estereoscópio lenticular. David Brewster. Ele conseguiu aperfeiçoar o estereoscópio por meio da substituição dos espelhos por lentes. Isso tornou o aparelho mais compacto, portátil e popular. Como consequência, em 1851, ele conseguiu popularizar a fotografia estereoscópio e ganhou enorme popularidade durante a Grande Exposição de Londres de 1851. Já em 1861, temos o estereoscópio de Oliver Wendell Holmes. O grande diferencial desse estereoscópio não está na mudança do princípio do funcionamento, mas sim na criação de uma versão mais simples, leve e barata, contribuindo para sua ampla popularização, especialmente nos Estados Unidos. A Belle Époque. A Belle Époque é um período da história da Europa que dura de 1871 até 1914. A Europa entrou em um período de relativa paz entre as grandes potências, crescimento econômico e intensivos avanços científicos e tecnológicos, sendo esse um cenário propício para o surgimento do cinema.
Segunda Revolução Industrial. Ela intensificou o interesse pelo movimento, pela velocidade e pelas máquinas. Esse contexto estimulou pesquisas sobre o registro e a reprodução do movimento, contribuindo para o desenvolvimento de tecnologias que culminaram no surgimento do cinema. 1874. Revólver fotográfico. Pierre Janssen. É considerado um dos primeiros aparelhos de cronofotografia. O aparelho tinha um formato semelhante ao de um revólver. Ao ser acionado, o mecanismo girava um disco fotográfico. A cada intervalo de tempo, era registrada uma nova imagem. Assim, era possível obter uma sequência de fotografias mostrando as diferentes fases de um movimento. 1877. Praxinoscópio comum. Charles Emile Renault. Ele aperfeiçoou o antigo zootrópico, ao substituir as frestas escuras por um cilindro interno de espelhos, resultando em imagens mais nítidas, luminosas e fluidas. O usuário deve olhar diretamente para os espelhos centrais, enquanto o tambor gira. É no mesmo ano que Thomas Edison cria o fonógrafo, aparelho capaz de gravar e reproduzir sons. O sucesso dessa invenção levou Edison a imaginar um dispositivo que fizesse com as imagens o que o fonógrafo fazia com o som. A partir do final da década de 80, Edison encarrega Dixon de desenvolver um sistema para registrar imagens em movimento. 1878. The Horse Motion. Edward Muybridge. Assim como o revólver fotográfico, The Horse Motion utilizou a cronofotografia para registrar e decompor o movimento em uma sequência de imagens sucessivas. Muybridge alinhou 24 câmeras fotográficas ao longo de uma pista. Fios ligados aos obturadores eram rompidos pelo cavalo enquanto corria. Cada câmera registrava uma fotografia em um instante diferente. O resultado foi uma sequência de imagens que mostrava o movimento completo do animal. Na época, havia uma dúvida. Durante o galope, o cavalo chega a ficar com as quatro patas no ar ao mesmo tempo? As fotografias de Muybridge provaram que sim. 1879. Zoopraxinoscópio. Edward Muybridge. O zoopraxinoscópio combinava o disco giratório com imagens sequenciais do fenacistoscópio com o sistema de projeção da lanterna mágica. Assim, conseguia projetar imagens em movimento em uma tela para serem vistas pela plateia. Uma curiosidade é que Edward utilizou a famosa série de fotos de The Horse in Motion como principal material para as primeiras demonstrações públicas da sua invenção. Apesar de revolucionária, a sua invenção tinha algumas limitações. Entre elas está a duração curtíssima dos filmes. 1880. Praxinoscópio de projeção. Charles Emile Renault. Renault uniu o praxinoscópio comum com a lanterna mágica. Aqui, os desenhos estão numa tira de papel dentro de um tambor giratório, refletidos num prisma de espelhos centrais. Assim, a luz projeta o reflexo desses espelhos através de uma lente. Ao girar o tambor, os espelhos substituem a necessidade de um obturador, projetando uma imagem cíclica, fluida e sem oscilação de luz na tela. No mesmo ano, temos o Kaiser Panorama, de August Fuhrmann. O Kaiser Panorama era um grande aparelho circular de visualização coletiva, que permitia que várias pessoas observassem ao mesmo tempo fotografias estereoscópicas. É importante ressaltar que em 1880 ocorreu a apresentação do Kaiser Panorama para o público. Porém, apenas em 1890 que Fuhrmann obteve a patente. 1882. Rifle cronofotográfico. Etienne Julie Maré. Também conhecido como fuzil cronofotográfico, a invenção foi projetada originalmente para estudar o voo das aves de forma sequencial. Diferentemente do famoso The Horse in Motion, o rifle não dependia de diversas câmeras para funcionar. É considerado a primeira filmadora portátil do mundo, pois permitia registrar 12 quadros consecutivos por segundo. 1883. Câmera de múltiplas lentes. Albert Lunda. A câmera de múltiplas lentes foi muito importante para a cronofotografia, pois permitia registrar movimentos de forma rápida e precisa, facilitava o estudo científico da locomoção humana e foi utilizada em pesquisas médicas. 1888. Esse ano promete. Vamos começar pelo teatro óptico de Charles Emile Renault. Embora o modelo de projeção funcionasse, ele ainda estava preso ao limite do tambor circular, repetindo o movimento em loops curtos de apenas 12 imagens. Assim, Renault substitui o tambor rígido por uma longa fita de gelatina perfurada, com centenas de desenhos movidos por suas bobinas, e usava duas lanternas mágicas separadas. Assim, uma lanterna projeta o cenário fixo ao fundo, e outra lanterna projeta os personagens desenhados na fita, refletidos no prisma de espelhos. O operador podia avançar, recuar ou pausar a fita, criando a primeira projeção de uma história animada com narrativa, de até 15 minutos. No mesmo ano, temos a câmera de lente única, de Le Prince. Foi o primeiro dispositivo capaz de capturar imagens em movimento em uma tira de filme fotográfico. Criou os primeiros registros em vídeo da história.
Mas espera aí, o primeiro registro em vídeo da história? Porque esse não é o marco inicial do cinema. Acontece que Le Prince desapareceu misteriosamente em 1890, antes de conseguir patentear e promover comercialmente a sua invenção. Ele desapareceu sem deixar rastros e seu corpo até hoje nunca foi encontrado. Voltando para 1888, temos o encontro de Milbridge com Thomas Edison. Durante esse encontro, Milbridge apresentou o zoopraxinoscópio e sugeriu a criação de um aparelho que combinasse imagem e movimento com som, unindo o zoopraxinoscópio ao fonógrafo. Embora essa parceria nunca tenha se concretizado, Edison se interessou pela ideia, e veremos a consequência disso agora. Chega o cinetógrafo e o cinetoscópio, de Thomas Edison e William Dixon, no início dos anos 90. Enquanto o cinetógrafo era uma câmera de filmagem, o cinetoscópio era um aparelho para assistir filmes individualmente. Esse foi um importante passo para o desenvolvimento do cinema, mas seu uso era limitado por não permitir sessões coletivas. Renault não fica para trás, e em 1892 realiza a primeira projeção pública de desenhos animados, no Musée Grévin, em Paris, cobrando ingressos do público antes dos irmãos Lumière inventarem o cinematógrafo. Já em 1894, temos o mutoscópio de Hermann Kessler. O aparelho continha uma série de fotografias impressas em cartões, presas em um eixo, como as páginas de um grande livro. O usuário girava uma manivela, e os cartões passavam rapidamente diante dos olhos. A sucessão das imagens criava a ilusão de movimento devido à persistência retiniana. Na época, era um concorrente do cinetoscópio. Porém, tanto o cinetoscópio, quanto o mutoscópio, quanto os projetos de Charles Emile Renault foram superados pela grande invenção que vamos ver agora. 1895. Cinematógrafo dos irmãos Lumière. Diferentemente do cinetoscópio, o cinematógrafo funcionava como câmera, copiadora e projetor, permitindo a projeção pública de filmes para uma plateia. O cinetoscópio serviu de referência e demonstrou a viabilidade comercial das imagens em movimento. Mas os irmãos Lumière desenvolveram uma tecnologia totalmente diferente, e com ela, realizaram a primeira sessão de cinema comercial e pública da história, em 28 de dezembro de 1895, no Grand Café, em Paris, projetando 10 curtas-metragens, sendo esse o marco inicial do cinema. Em 1900, temos o fim das exibições do teatro óptico de Charles Emile Renault, marcando o declínio de uma das mais importantes e esquecidas invenções do pré-cinema, diante da consolidação do cinematógrafo. No mesmo ano, temos o Cineorama, de Raoul Sanson. Foi um sistema de projeção panorâmico apresentado na Exposição Universal de Paris de 1900, utilizando 10 projetores sincronizados para exibir imagens em movimento. É considerado parte do pré-cinema, pois buscava criar uma experiência visual imersiva, utilizava projeção em 360 graus, ampliando a ideia de espetáculo visual, representava uma continuidade das experiências iniciadas, como panorama, diorama e fantasmagoria, e demonstrava que o cinema poderia ir além da simples projeção frontal, envolvendo completamente o público. O sistema era incrivelmente avançado, porém perigoso. O calor gerado pelas 10 lâmpadas poderia provocar incêndios. Isso fez com que a atração fosse encerrada rapidamente. Você acabou de descobrir o pré-cinema. E é aqui que nos despedimos. Espero que essa aventura tenha sido fantástica. Nos vemos numa próxima.